Isso posto, eu acho muito interessante como, estando no mesmo partido, Eduardo Leite e Carlos Massa Racinho Júnior pensam de forma muito diferente essa eleição. Porque eu acho que não é a mesma coisa que pensar diferente o Brasil, tá? Pensam de forma diferente essa eleição. E o maior contraste onde está? Quando eu pergunto para o governador Ratinho se ele compreende que houve uma tentativa de golpe de Estado entre novembro e dezembro de 2022, o que ele responde não, existem versões. Como não estava lá, não tenho como saber. Ele não estava lá? Estava no Brasil? Então, tem uma pergunta sobre isso, né? Pedindo para você comentar a opinião do Ratinho sobre o processo do golpe, que foi chamado de narrativa por ele. O que ele diz? Ele diz que o que há são versões. Tem um lado que diz uma história, tem outro lado que diz outra história, e aí ele não tem como formar opinião, porque o que temos são versões. Você está lembrando o personagem do Jô Soares, você lembra que era o Múcio? Múcio era o sujeito que não tinha opinião? O sujeito estava na agência de turismo e era assim, ó. Eu quero que você ajude a gente aqui. Eu quero ir pro norte. O norte é tão gostoso, tão quentinho. Eu quero ir pro sul. Não, é uma mulher. É tão fresquinho. Fala assim, ó. Uma delícia, o sul. Ai, aquele friozinho gostoso, né? Mas o norte tem as praias. Pois é, as praias do Nordeste, uma delícia, não sei o quê. Aí ele ficava apertando, ele ficava mudando de opinião. A opinião no final não... E dá pra alguém como o Múcio ser presidente? Cara, é óbvio que existem versões. Existe versão sobre tudo. Mas você, como político, você tem que tomar um partido, entendeu? Tem que tomar uma posição. Você não tem que nada. Você se posiciona e você torce para que... Isso é um cálculo eleitoral. É claro que é um cálculo eleitoral, mas esse cálculo eleitoral é assim, ó, eu não posso ficar sem resposta sobre as coisas. Dizer que existem várias versões sobre as coisas e eu não tomo decisão. Não estou falando do político em geral, estou nem falando desse específico. Vamos chegar lá. Quando você pergunta para o Eduardo Leite, o que o Eduardo Leite responde é outra coisa. É evidente que houve uma tentativa de golpe de Estado. Aí o que o Leite se vira e fala é uma coisa que é... Agora, houve uma tentativa de golpe de Estado, então quem tentou dar o golpe de Estado tem que ser julgado, se condenado pela justiça, tem que ir para a cadeia. Como quem usou a Petrobras para desviar dinheiro para políticos e empresas tem que ser julgado e precisa, em sendo condenado, ir para a cadeia. Como ministro que está fazendo tráfico, ministro do Supremo que está fazendo tráfico de influência, precisa ser julgado. A gente precisa esperar que o julgamento aconteça, tudo mais, investigação. Mas tem, o raciocínio do Leite é um raciocínio do tipo, cara... Temos problemas por toda parte. Não é que ele esteja dizendo que os problemas são os mesmos, mas o que ele diz é a gente tem que instaurar no Brasil uma cultura em que essas coisas todas são de fato encaradas pela justiça e passam pela justiça. E vale para ministro Supremo, vale para qualquer ex-presidente. Quer dizer, o Leite é aquele cara que ele não está em cima do muro, ele está se posicionando concretamente sobre cada um desses fatos. Eu queria puxar, de novo, nosso amigo Celso Rocha de Barros, porque eu acho que entra por coincidência, a gente estava justamente comentando isso, o Celso volta ele volta ao mesmo assunto na coluna desse fim de semana, e a posição do Celso é aquela de, olha... Me ajuda a fazer justiça para o argumento dele, Christian. Se você acha que eu estou expondo o argumento do Celso da melhor maneira. O Celso defende que a direita deveria ter construído, ao longo desses últimos 4 anos, um caminho não bolsonarista. E que é uma escolha da direita não ter feito essa construção. Eu acho que isso parte de uma lei... Eu discordo do Celso. Eu discordo do Celso, tenho a impressão, se eu estou compreendendo bem o argumento dele, tenho a impressão de que eu discordo do Celso porque a gente parte de uma compreensão de como a política funciona que é muito distinta. A maneira como eu entendo que a política funciona é do povo, da sociedade para cima. A maneira como eu acho que o Celso tem o modelo de funcionamento da política para ele é uma coisa dos políticos para a sociedade. Querendo dizer, os políticos constroem histórias, apresentam essas histórias e a sociedade vai junto. Eu acho que não funciona dessa forma.
Eu acho que políticos reagem políticos têm a habilidade de sentir o que a sociedade quer ouvir e se encaixar naquilo. Eu acho que muito do fenômeno Bolsonaro é explicado por isso. E acho que a gente tem uma situação no Brasil que é o seguinte: o presidente Lula, de 2006 para cá, faça o que ele fizer, ele tem 30% dos votos. É a base do Lula, ele nunca tem menos que 30% dos votos. E com 30% dos votos, você está no segundo turno. O Bolsonaro tem, medido pelas pesquisas, uma base sólida de 12% dos votos. É um patamar muito alto para começar uma corrida eleitoral, porque de 12, você já parece muito rápido quem está pontuando mais na direita. Para chegar aos 20, é mole. Se isso é verdade, e você é alguém que quer chegar lá, e não é nem Bolsonaro, nem Lula, você tem que fazer uma escolha. O caminho pela esquerda é muito mais difícil. Não tem nenhum Ciro Gomes que consiga, não tem nenhum candidato de esquerda que consiga, nas atuais circunstâncias, no Brasil como o Brasil é, de 2006 para cá, não tem nome na esquerda que chegue no segundo turno sem o apoio do Lula. Ou o próprio Lula ou alguém que o Lula apoia. Não tem outra maneira. Por conta da sólida base que o Lula construiu. Por conta da história que o Lula construiu. Veja, eu não estou dizendo que isso é antidemocrático, não. Pelo contrário, eu acho que é da natureza da democracia esse tipo de fenômeno. Agora, quando você tem um cara na direita que 12%, 13%, né, que parte essencialmente de 15%, esse cara já tem uma vantagem que é uma vantagem meio inabalável. Meio muito difícil de jogar. No fim das contas, o que eu vejo? O que é o cálculo do Ratinho? Gente, pelo amor de Deus. É claro que o Ratinho sabe que houve uma tentativa de golpe de Estado. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do SPL, sabe que houve uma tentativa de golpe de Estado. Entendeu? Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Entendeu? Gilberto Kassab, presidente do PSD. Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República. Todo mundo sabe que houve uma tentativa de golpe de Estado. Não tem bobo nesse jogo. Entendeu? A gente está falando do que as pessoas escolhem dizer. A gente não está falando do que as pessoas pensam. Mas todo mundo sabe que o Bolsonaro quis dar um golpe. Todo mundo sabe que o Bolsonaro pressionou os 3 comandantes militares, que o comandante da Marinha topou, que o comandante do Exército e da Aeronáutica não toparam e é por isso que não aconteceu o golpe. Todo mundo sabe isso. O Batista Júnior, o brigadeiro Batista Júnior, está dando hoje uma entrevista sensacional no Estadão, em que ele se vira e fala, claro que foi um golpe de Estado. Ele fala com todas as letras. Claro que foi uma tentativa de golpe de Estado. Ele pressionou a gente. Está lá de novo, falando para o Marcelo Godoy, que é um excelente, extraordinário repórter, esse tipo de coisa. Quer dizer, o problema aqui é o cálculo eleitoral. O que está na cabeça do Ratinho Júnior, esse é o cálculo, no fim das contas, eu não leio, a partir dessas entrevistas, o que esses candidatos pensam. O que eu leio a partir dessas entrevistas é que tipo de discurso de campanha cada um desses candidatos acha que precisa ser feito para eles conseguirem chegar no segundo turno. Porque o jogo é esse. E o cálculo que o Ratinho, que o Zema e que o Caiado fazem é o seguinte: eu não chego no segundo turno sem ter parte desse voto bolsonarista e esse eleitorado bolsonarista não acredita que houve uma tentativa de golpe de Estado. Então eu não posso me comprometer com esse negócio. O Eduardo Leite, seja por integridade, seja porque ele acha que realmente existe um espaço para um candidato mais centrista, pegar uns votos da centro-esquerda insatisfeita com Lula, pegar uns votos da centro-direita e assim fazer uma ofensiva por um outro flanco político, que é o flanco do centro, o Eduardo Leite acha que ele precisa fazer esse argumento desse jeito. Eu acho que o Leite simplesmente
A minha leitura do Leite é que é uma mistura de integridade pessoal com visão a longo prazo. Cuidado com reputação, eu concordo. Integridade pessoal no sentido de ele não está afim de fingir publicamente que ele pensa uma coisa diferente do que ele pensa de fato, e ele acha que se não é agora, daqui a 4 anos ou daqui a 8 anos, o cara acaba de fazer 40 anos, ele tem 41 anos. Sim. O Leite, Eduardo Leite. Se não daqui a 4 anos, daqui a 8 anos haverá um outro Brasil, e nesse outro Brasil tem espaço e as pessoas vão lembrar onde ele estava. Eu acho que o cálculo do Eduardo Leite é esse, tá? O cálculo do Ratinho Júnior, o cálculo do Tarcísio de Freitas, o cálculo do Zema, o cálculo do Caiado é que tem espaço agora, só que não dá para dizer. Porque você vai precisar desse voto bolsonarista em algum momento, no mínimo, no máximo no segundo turno. E não dá para você jogar fora porque você está jogando com o voto da esquerda. Diga. Não, então, só antes de passar para o Christian, eu disse que a gente ia trazer a reunião de pauta para cá, então só para colocar a discordância que houve na reunião de pauta, antes da gente entrar no programa, e aí o Christian comenta. Eu acho, Pedro, que a direita vem perdendo a oportunidade de se separar de ideias antidemocráticas já desde 2014. A gente teve uma conversa aqui uma vez falando sobre as manifestações que entre 2013 e 2014 começaram a ter bandeiras, faixas, cartazes, pedindo intervenção militar e tal. Eu acho que o momento da direita democrática ter começado a fazer um discurso para se separar dessa galera que tinha impulsos antidemocráticos era ali. Não começou ali, e aí também eu acho que tinha uma coisa de conseguir o impeachment da presidente Dilma Rousseff e toda aquela manifestação passou como se fosse um bloco só. Durante o governo Bolsonaro, houve durante a pandemia um ensaio para que alguns atores da direita se afastassem de Jair Bolsonaro. Isso aconteceu com João Dória em São Paulo, isso aconteceu até com Ronaldo Caiado, que chegou a brigar com Bolsonaro durante a pandemia, e eles poderiam ter aproveitado o fim do governo Bolsonaro e o processo do golpe, também trazendo conversas que a gente já teve aqui, né? A janela de Overton. Então, assim, a imagem do Bolsonaro durante o processo do golpe estava evidentemente abalada, não por uma narrativa, mas por um inquérito da Polícia Federal mostrando que ele tinha tentado um golpe de Estado. Aquele era o momento de todos os atores da direita terem deixado o Bolsonaro, terem soltado a mão do Bolsonaro. Eles não fizeram isso, eles ficaram pedindo anistia. Então, eles já estão aí 14 para 26, há 12 anos, deixando de fazer o trabalho que eles tinham que fazer de convencer a população de que há uma direita democrática que pode não ser bolsonarista. Luísa, até 2018 ninguém levava o Bolsonaro a sério. O Centrão todo em 2018 apoiou o Alckmin porque todo mundo tinha certeza que o Geraldo Alckmin ia ser eleito presidente da República. Então, mas marchar ao lado de alguém que pede golpe militar, eu acho que é equivocado em qualquer cenário. Ninguém levava a sério, todo mundo. É claro que foi um erro de leitura, mas que esse erro de leitura por parte das lideranças de direita aconteceu até 2018 é óbvio, porque todo o Centrão estava do lado do Alckmin. Todo mundo embarcou ninguém estava do lado do Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou sozinho aquela eleição. Bolsonaro, por méritos ou deméritos próprios. O problema aqui é o seguinte: a gente tem um percentual da sociedade e eu acho que esse é um drama, tá? O problema não está nas lideranças políticas, o problema está na sociedade. O problema é que a gente tem uns 30% da sociedade que realmente não está nem aí para a democracia. Não está nem aí. Prefere um regime autoritário. Mas a gente não tem uma classe política que defenda o sistema hoje, que defenda... Cara, eu acho que a nossa classe política é em grande parte oportunista. Em grande parte oportunista. Eles estão preocupados com a próxima eleição, eles não acham que vai ter golpe de Estado, eles têm a impressão de que dá para controlar. Eu acho que é super temerário, eu acho que é um baita de um risco. Eu fico alucinado, mas o que eu enxergo são políticos fundamentalmente oportunistas, no sentido de o que eu tenho que falar para ganhar votos. Esses votos aí, é isso que eu tenho que falar, que não houve golpe de Estado, que é só versão? É o que eu vou falar.
Vamos ser honestos? Conversar sobre política em ano eleitoral pode ser frustrante. Parece que estamos todos presos numa bolha, repetindo as mesmas manchetes, os mesmos cortes de vídeo. A conversa, não avança. Ficamos no mais do mesmo. A pergunta é, como furar essa bolha? Com dados que dão para você uma base sólida para argumentar. É por isso que nós fazemos a pesquisa Meio Ideia. Todo mês nós vamos a campo para entender o que o brasileiro realmente pensa. Toda a sociedade. O que muda o voto dele, o que o preocupa. A pesquisa de março já está no ar. Para quem é assinante Premium, a vantagem é dupla. Você recebe a pesquisa completa antes de todo mundo e ganha acesso a todo o arsenal de conteúdos em vídeo, texto, áudio que a gente produz. Análises que conectam os pontos, reportagens que mostram os bastidores do poder e um streaming com programas, séries, documentários, entrevistas que vão além do óbvio. Chega de conversa rasa, gente. Assina o Meio Premium e tem um guia confiável para se informar sobre o Brasil.